que a gente não vai de carro pra escola? Eu tô cansada. O tema do vídeo de hoje não é um exemplo de livro, não é um caso hipotético. Aconteceu de verdade com um amigo meu que me enviou a mensagem por WhatsApp semana passada. E quando eu li, eu pensei, isso precisa virar um vídeo. A pergunta que você ouviu na voz de uma criança foi feita por uma menina de 4 anos para o pai dela. E ela, sem saber, colocou o dedo numa das maiores armadilhas do planejamento financeiro. A gente fica tão focado no custo financeiro de uma decisão que esquece de medir tudo o que ela realmente custa. Esse meu amigo passou por uma fase de separação matrimonial, mas depois de um tempo reataram o relacionamento. E quando voltaram a morar juntos, ele vendeu o carro dele, achou que fazia sentido, afinal, agora eles eram uma família de novo, um carro apenas resolvia o problema de locomoção. Só que a vida não é tão simples assim. Ele e a esposa trabalham em lugares diferentes, cada um com uma rotina, eles têm 2 filhos, ele leva e busca a filha na escola a pé todos os dias. No calor escaldante, na chuva, no dia em que ele está atrasado, vai de Uber. Aí chegou aquela frase. A filha de 4 anos olhou para ele e perguntou: papai, por que a gente não vai de carro para a escola? Eu tô cansada. Então ele me mandou uma mensagem, relatou esse fato e me perguntou: cara, será que eu tô fazendo a coisa certa em querer comprar um carro? Tá tudo tão caro. E eu percebi que a pergunta dele estava errada, fora de contexto. Ele não estava me perguntando sobre carro. Ele estava perguntando: como eu tomo uma decisão financeira difícil e não me arrependo depois? Todo mundo aprende a medir o custo financeiro de uma decisão. No caso do carro, IPVA, seguro, combustível, manutenção. Isso é fácil, é número, é planilha. Mas ninguém te ensina a medir o custo invisível. Sim, existe um custo invisível e eu vou te explicar. Por exemplo, todo mês ele gasta com Uber para suprir a falta do carro e isso aparece no extrato dele. Mas o tempo que ele perde esperando esse Uber chegar, atrasando a rotina inteira da família, esse tempo não aparece em lugar nenhum. Tem um combustível que está quase R$7 o litro, todo mundo fala nisso. Mas ninguém fala do custo de chegar no trabalho já desgastado, depois de enfrentar chuva ou sol, a pé com criança na mão. Isso cobra um preço também, só que na sua energia e na sua produtividade. Tem o preço do carro, da parcela, da manutenção. Mas tem também o preço de ouvir sua filha dizer que está cansada e saber que você poderia ter feito algo diferente. Isso tem nome em economia. É o custo de oportunidade. É o que você abre mão quando toma uma decisão. E no caso dele, ele estava pagando um preço alto. Só que em uma moeda que não aparece no extrato bancário. Então, como fazer essa análise direito? Eu uso 3 perguntas. A primeira: qual é o custo real de não ter o carro? Parte dessa resposta é fácil. Abre o extrato, soma os Ubers do mês, esse número já vai surpreender muita gente. Mas tem uma parte que não aparece em lugar nenhum e que a maioria ignora porque não sabe como medir. É o custo do seu tempo. Aqui eu deixo uma forma simples de fazer isso. Pega o quanto você ganha por mês e divide pelas horas que você trabalha. Isso te dá o valor da sua hora. Por exemplo, se você ganha R$5.000 e trabalha 160 horas por mês, sua hora vale R$31,25. Agora estima quantas horas por mês você perde esperando o Uber, andando a pé, reorganizando a rotina por não ter carro. 10 horas? 20. Multiplica pelo valor da sua hora. Esse é o custo real do seu tempo e ele entra na conta. Tem ainda um terceiro fator que é o mais difícil de medir, mas o mais honesto de reconhecer: o custo emocional e de qualidade de vida. Chegar no trabalho já esgotado, o seu filho vai reclamar de calor, você perder uma reunião porque o Uber atrasou, isso tem um peso e, embora não dê para colocar um número exato, você consegue estimar. Quanto você pagaria por mês para não passar por isso? Esse valor também entra na balança. Quando você soma tudo, transporte,
tempo e qualidade de vida, o custo de não ter o carro costuma ser muito maior do que parecia na primeira olhada. A segunda pergunta que eu faço é qual o custo real de ter o carro? IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção média anual. E aqui eu deixei para você na descrição desse vídeo uma planilha gratuita para você fazer esse cálculo com os seus números. Ela já vem com os exemplos desse vídeo preenchidos para facilitar o preenchimento. Se você está passando por isso nesse momento, por uma situação semelhante, vale a pena você baixar gratuitamente, fazer o seu exemplo e volta aqui depois nos comentários e me diz se ajudou. E a terceira pergunta, essa é a mais honesta. Esse delta, essa diferença entre ter ou não, cabe no seu orçamento? Se ter o carro custar R$ 1.200 por mês e você já gasta R$ 900 entre Uber, tempo e qualidade de vida degradada, talvez o carro seja a decisão mais inteligente. Mas se o carro custar, por exemplo, R$ 2.500 por mês e o Uber sai R$ 400, aí a conta não fecha. E você precisa saber disso antes de assinar qualquer contrato. Veja pessoal, não é sobre ter ou não ter carro, é sobre saber fazer a conta completa. Mas tem um erro que a maioria comete depois de fazer essa análise toda e decidir comprar o carro. Você fez as contas, concluiu que precisa do carro, maravilha, ótimo. Agora me responde uma outra coisa. Para que você precisa do carro? Sim, para que você precisa? Se a resposta honesta for para economizar tempo, ter mais conforto, levar minha filha na escola sem ela reclamar, então o próximo passo é simples. Mas reflete comigo qual a função essencial do carro para esse contexto. O carro precisa lhe tirar do ponto A e te levar para o ponto B. Ponto final. Então, um Fiat Mobi 1.0 manual seminovo faz isso com maestria. Agora, um BYD Sound Plus 0 km também faz isso. Agora, abrindo parênteses aqui, pessoal, esses dois modelos que eu acabei de citar, eles são meramente ilustrativos, não é nenhum tipo de recomendação. Os valores que eu vou mencionar são referências aproximadas para você entender a lógica que eu estou querendo passar para você. E cada caso tem suas particularidades de modelo, ano, cidade e forma de pagamento. O exercício aqui é conceitual. Então vamos voltar aqui. Dito isso, a diferença de custo mensal entre esses dois carros pode facilmente ser de R$ 2.500 ou mais. E veja, os dois levam sua filha na escola no mesmo horário. A pergunta que você precisa fazer é: você quer o carro ou você quer o que o carro representa? Porque se for o segundo, você não tem um problema financeiro, você tem um problema de ego. E ego é o item mais caro do orçamento de qualquer brasileiro. Aquela garotinha de 4 anos, ela não pediu um carro importado. Ela pediu não chegar cansada na escola. Ela pediu qualidade de vida. Ela pediu que o pai fizesse as contas certas. E talvez seja isso que a gente precise aprender com as crianças. Elas são honestas sobre o que elas querem. A gente é que complica, mistura necessidade com vaidade e no final paga mais caro do que precisava em dinheiro, em tempo ou em culpa. Se você já tomou uma decisão financeira olhando só para o número e esqueceu de medir o custo invisível, me conta aqui nos comentários. Aposto que você não foi o único. E se você quer ajuda para fazer esse tipo de análise no seu orçamento de verdade, a Profix pode te ajudar. Nossos contatos estão na descrição do vídeo e você também nos encontra no Instagram e no TikTok. Os links também estão lá embaixo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Nos vemos por aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.